Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje, dia 11 de abril de 2021, iniciamos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já pedimos de início que os irmãos estejam compartilhando o link com os seus parentes, seus amigos, para que possamos alcançar o máximo possível, que a palavra de Deus chegue o mais longe. Meus irmãos, vamos orar para iniciar o culto dessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai amado, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Senhor Deus, queremos nesse momento, Senhor Deus, te pedir perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor aceite esse culto como oferta suave a Ti, Pai amado. Senhor Deus, queremos Te pedir por cada um irmão que está no seu lar, ouvindo a palavra do Senhor e Te cultuando, Senhor Deus. Pai amado, quero Te pedir pelo pastor Edson, que logo mais estará trazendo a Tua palavra, que possamos estar com nossos corações preparados. Senhor Deus, Te pedimos também o Teu conforto na vida daqueles, Senhor Deus, que vem passando por tribulações, que vem sofrendo, Pai amado, com lutas e percas, Pai amado. Esteja na vida de cada um. Te pedimos também por aqueles que nos assistem agora como visitante pela primeira ou segunda vez. Te pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida dele e de sua família, Pai amado. Esteja conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez, como na oração eu falei, agradeço aqueles que participam como visitante, assistindo nosso culto, acessando o link de nossa igreja. Que Deus cuide da sua vida, lhe abençoe e participe mais vezes. Convide outras pessoas também, é um prazer tê-lo conosco. Nós agora vamos convidar a equipe de louvor para entoarmos os coros Porque dele, por ele e Asas igual águia. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor e exaltar a Ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? A ele toda a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre. Amém. Amém. A Ele seja toda a glória. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vamos cantar Asas qual águia. Cantemos. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas ao águias, que renova minhas forças para subir. Deus dá asas. Me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixa os prados para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sagaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas qual águias, renovam minhas forças para subir. Deus dá asas qual águias. Quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Amém. Salmo 30, versículo 5 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Teremos agora a participação com o irmão Samuel Marreiro. Boa noite, igreja.
chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A fé é o firme fundamento do que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Eu convido mais uma vez os irmãos do louvor para entoar o hino de número 160, a fé contemplada. E convido você aí a abrir seu cantor também e louvarmos ao Senhor juntamente. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem a fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração
coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido ao que não duvida, dar-lhes tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confia e que na promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém? Nesse momento, eu mais uma vez convido a vocês, aos irmãos que estão nos seus lares, a abrir suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. E para essa leitura, eu vou convidar o irmão Pedro, né? Nada melhor do que o xará para ler essa passagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. O irmão Pedrinho vai estar lendo. Já. Boa noite, irmãos. Eu vou ler 1 Pedro, versículo 1 ao 12. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhando nas províncias do Ponto, Galacia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado e Ele a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. E Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada ao fim dos tempos. Alegrem-se por isso, e se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo,
por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo foi revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês, e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria, suportar a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo mandando o céu anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Muito bem, agradecemos a Deus pela porção da palavra lida. Pedimos a Deus que continue abençoando seu pequeno servo, irmão Pedro, que ele cresça, não só fisicamente, mas no conhecimento da palavra do Senhor. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Vamos ouvir agora uma participação especial da irmã Ana Paula. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A tua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.
de chamas de fogo, a tua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Louvado seja o Senhor, agradecemos a irmã Ana Paula, que tem se disponibilizado a louvar a Deus. Nesse momento, meus irmãos, chega a parte mais importante do nosso culto, que é a mensagem do Senhor. Portanto, fiquemos atentos ao que a palavra do Senhor vai falar ao nosso coração, que os nossos corações estejam amortecidos e preparados para a vontade de Deus. Convido agora o pastor Edson, que vai transmitir a palavra do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Pedro, e eu agradeço a presença de cada irmão. Louvado seja Deus por cada irmão, cada amigo, e mesmo participando deste culto online, devido às restrições expostas pelo governo ao enfrentamento à Covid, mas louvamos ao Senhor, porque a palavra dele é perfeita, é eficaz. E vimos no domingo passado que Paulo, melhor dizendo, Pedro, Pedro escreveu a carta para edificação da igreja de Cristo e para trazer esperança aos que sofrem perseguições, tribulações e toda espécie de injúria. Ele aqui está enfatizando a igreja de Cristo que os sofrimentos era algo natural, em virtude de uma vida piedosa, em virtude de uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Se perseguiram a Cristo, ele mesmo diz que perseguiriam, os seus filhos. Nós vamos fazer mais uma vez a leitura nessa carta. O Pedro já fez a primeira, mas gostaria também de fazer a segunda leitura nesta noite. E convido a você, mais uma vez, que abra em 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos de 1 a 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12, e eu ouça atentamente a palavra de Deus. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória,
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho, sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Coisa estas que os anjos anelam prescrutar. Vamos orar. Querido Deus, diante da Tua presença santa, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo que se não fosse o Senhor, não poderíamos fazer nada. Por isso agora, Pai, peço ao Teu Santo Espírito que venha, fale primeiro ao meu coração e o coração da igreja, o coração dos ouvintes. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. O título desta mensagem, a salvação promovida pelo Deus Trino, é fonte de louvor para os seus eleitos. Vou repetir, a salvação promovida pelo Deus Trino é fonte de louvor para os seus eleitos. Pedro aqui, logo de cara, como de costume também, em alguns escritos, ele se apresenta na saudação da carta como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, logo no verso 1 que acabamos de ler. Aqui, sua autoridade não foi promovida por si mesmo, mas ela é delegada pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele foi escolhido, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, foi escolhido e enviado para anunciar a mensagem e a vontade de Deus. E é interessante, a característica aqui do apóstolo é que ele deve falar da vontade exclusiva de Deus. Não falar de si, mas falar da vontade de Deus. E Pedro, ele se refere aos seus leitores como eleitos. Veja, o verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No Antigo Testamento, a palavra eleito era usada de forma mais para o povo de Israel, né? Era mais com referência a Israel, indicando que Deus, na sua soberania, havia escolhido essa nação, Israel, dentre todas as outras nações, para crer nele e ser dele. Por isso foi eleita essa nação. Aqui, no Novo Testamento, a palavra eleito é usada para referir-se aos cristãos, aqueles que foram escolhidos, foram salvos por Deus. Veja, Paulo, melhor dizendo, ele diz em Efésios, capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele, no Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Se essa eleição ela se deu antes da fundação do mundo e não se baseou em qualquer realização nossa, pois sequer existíamos, né? Mas ela se baseou unicamente na graça e no amor de Deus. Querido, é impossível
explicar essa eleição, mas é possível se alegrar, se regozijar nela, como disse o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não entendemos a eleição de Deus, mas nos alegramos nessa eleição. E o fato aqui de serem lembrados que foram eleitos por Deus, amados por Deus, era uma fonte de grande consolo e fortalecimento para esses irmãos, os leitores aqui que Pedro havia escrito. Então era um regozijo, porque Deus os escolheu. E é interessante, eles eram desprezados e incompreendidos pela sociedade, mas Deus os conhecia e foram escolhidos no amor e na graça de Deus. Veja o verso 2 ainda, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A presciência aqui não indica que Deus sabia de antemão quem iria crer e, portanto, escolheu. Essa não é o caso aqui, eu não creio dessa forma. Até mesmo porque a palavra presciência, ela significa conforme o conselho, conforme a ordenação, conforme a determinação. Então Deus escolhe e por isso, por essa escolha de Deus aqui, Ele mandou, aconteceu, entende? Deus já pré-ordenou. Por isso Ele escolheu, porque já estava pré-ordenado. Então o exemplo dessa verdade aqui, dessa presciência, é a morte do Senhor Jesus Cristo. E Pedro mesmo falou essa grande verdade. A morte de Cristo não foi apenas prevista, mas foi pré-ordenada, conforme Pedro no seu discurso diante de toda aquela multidão, registrado em Atos capítulo 2, verso 23, quando Pedro diz da seguinte forma: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o por mãos iníquos. Querido, está entendendo essa pré-ordenação? Já está dentro dos decretos de Deus, né? Deus ordenou e tudo se fez. Isso traz um conforto incrível na vida do crente, tanto do passado quanto de hoje. Por que se desesperarmos? Por que vamos se desesperar quando passamos por provações, lutas, doenças e perdas? Por que vamos se desesperar quando passamos por essa situação? O nosso Pai Celestial, Ele sabe de todas as coisas. Tudo que vai acontecer conosco, Ele já sabe. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabe. Vejam no Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda estava em formação, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Veja só, cada um deles, cada hora, minutos e segundos, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Está percebendo que isso nos traz um consolo? Porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso, nós conhecemos os atributos de Deus. Por isso, isso deve trazer uma segurança, uma tranquilidade na nossa vida. O apóstolo Pedro aqui, ele passa a usar uma estrutura trinitária, né?
E é incrível, e ele usa essa estrutura de forma lógica, mostrando a Trindade. E a Trindade aqui estava enganjada nessa grande salvação. E veja só, olha como o texto aqui está de forma estruturada. Ela foi planejada pelo Deus Pai, ela foi organizada, isso é executada, melhor dizendo, pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Olha o verso 2. Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, agora veja, em santificação do Espírito. Essa eleição é mediante a santificação do Espírito. E santificação aqui significa consagrar e separar. A santificação aqui não diz respeito à ausência de pecado, mas separado de, para, né? Se não há santificação, se não há, posso dizer, separação do mundo, também não há eleição, não há salvação. Está percebendo que um dos distintivos, isso é uma das evidências de que uma pessoa é salva, é que há consagração, há santificação na vida dessa pessoa. E a santificação, ela é um processo contínuo. Tem a santificação posicional, que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e essa santificação, antes éramos inimigos de Deus, passamos agora a ser filhos e amigos de Deus. Logo depois dessa santificação posicional, agora vem a santificação progressiva. Dia a dia, o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida, na vida do crente, para que ele cada vez se pareça mais com o Senhor Jesus Cristo. Depois dessa santificação progressiva, vem a santificação gloriosa. Na santificação progressiva, ele peca. Ele ainda peca contra Deus, a sua natureza, a sua carne fica o tempo inteiro tirando os seus interesses das coisas espirituais, mas na santificação gloriosa, ele já não tem mais a presença do pecado. Está percebendo que é um processo? E a eleição, ela não opera somente na santificação, mas a eleição também opera na obediência. O verso 2, Pedro diz: em santificação no Espírito para a obediência, tem um foco. Então é o Espírito Santo que capacita o eleito a obedecer à palavra de Deus. Então, a verdadeira salvação produz obediência. Obedecer faz parte do ser que já foi transformado por Deus. Tanto é, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, nos diz em Tiago capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outro. Continuando aqui o verso 2, e Pedro passa a falar da aspersão do sangue de Jesus Cristo, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, já vimos em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, de forma vicária, e isso é substitutiva, nos limpa de todo o pecado de uma vez por todas. E é interessante, Pedro, ele utiliza a imagem aqui do Antigo Testamento.
daquela época dos sacrifícios dos animais oferecidos lá no templo, que esse ato, esse sacrifício, já era uma prefiguração do sacrifício perfeito, sacrifício pleno do Senhor Jesus Cristo. E ao sermos lavados aqui pelo sangue de Cristo, nós recebemos graça, que é favor imerecido, e encontramos nesse sacrifício a paz. Essa paz não é ausência de guerra, mas proporciona uma perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo e também com o próximo. Está percebendo que a ação divina na eleição muda a natureza de uma pessoa? Pedro, ele diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. E é interessante quando olhamos essa palavra coparticipante da natureza, a natureza de uma pessoa, ela é composta por aquilo que eu gosto e aquilo que eu desprezo, aquilo que eu não gosto. E eu posso até citar aqui um exemplo. Vamos imaginar um pássaro. Você não vê pássaro andando pelo meio da rua. O que é que o pássaro gosta? De voar. Qual é a natureza do peixe? A natureza do peixe é nadar. Você não vê um peixe por aí fora d'água. Então aí se vê as duas naturezas. Qual é a natureza do crente? A natureza do crente é que ele gosta da santificação, ele gosta da obediência. E qual é a natureza do descrente? Tudo aquilo que pertence, isso, tudo aquilo que opera, tudo aquilo que leva à fé, tudo aquilo que proporciona santificação, proporciona obediência, ele despreza. Tanto é que se você está numa roda de amigos e de repente você chega e começa a falar de Cristo, aí cada um vai já sumindo, já vai saindo e você fica ali sozinho. Por quê? Por causa da natureza dessa pessoa. Ele não gosta desse tipo de ambiente. Se você pega um crente e coloca ele dentro de uma balada, vai criar uma angústia tremenda no coração desse crente. Mas você pega uma pessoa que não foi regenerada por Deus e coloca ele dentro de uma igreja para que ele fique constantemente orando, vai ser uma agonia só. Tanto é que tem gente que chega dentro da igreja, naquele período presencial, fica sempre olhando o relógio. Por quê? Porque essa não é a natureza dele. Mas Cristo pode transformar a natureza de uma pessoa. Querido, Pedro, ele não deseja apenas que os cristãos aqui, os forasteiros, tenham paz e graça e paz, mas que essa graça e paz sejam multiplicadas. O texto, ele diz isso. Então, aqueles irmãos que viviam sob ameaça, uma severa perseguição, maltratados também, esses homens e essas mulheres precisavam de uma porção dobrada de graça e paz de Deus. E aí nós podemos ver que as três pessoas da Trindade trabalham para a eleição, para a santificação e para a aspersão, como nós vimos. Com essa teologia aqui, Pedro, ele colocou aqueles pobres, sabe, aqueles estrangeiros, aqueles peregrinos em uma posição muito elevada, uma posição de glória, porque a Trindade estava enganjada na salvação daqueles que eram desprezados pela sociedade. E aqui os verdadeiros cristãos são pessoas a quem Deus conhece, são pessoas a quem Deus cuida, são pessoas a quem vivem com Deus. E queridos, que honra é para a pessoa que foi escolhido por Deus. O fato de serem eleitos por Deus
e separados do mundo. Fez desse povo, estrangeiros e forasteiros, alguém que está simplesmente de passagem pelo território, sem intenção mesmo de residir de forma permanente naquele local ali. Então esses cristãos, eles não pertenciam ao mundo em que viviam, mas ao mundo celestial. E é interessante, aqui não é o nosso lar. Esse mundo é somente uma ponte, uma passagem mesmo para a eternidade. E quando você olha que esse mundo é simplesmente uma ponte, uma pergunta eu faço a você. Você já viu alguém construindo residência? Você já viu alguém construindo casa em cima de uma ponte? Então, por que muitos crentes querem construir tudo nessa vida em cima de uma ponte que é simplesmente passagem para a eternidade? Queridos, não podemos criar raízes aqui neste mundo. Veja só, que a partir do verso 3, Pedro agora, ele vai falar da grande salvação e as suas implicações. Pedro, ele não inicia a carta falando das necessidades humanas, mas ele inicia a carta louvando ao Deus Trino pela salvação. Quer ver? Acompanha comigo, verso 3, que eu, como falei que a partir do verso 3, Pedro vai falar dessa grande salvação, e veja só, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí, Pedro nos dá uma lição maravilhosa. Antes de apresentarmos as nossas dores, antes de apresentarmos as nossas lutas, antes de apresentarmos as nossas lágrimas, as nossas perdas aqui neste mundo, devemos primeiro levantar os olhos ao céu e exaltar aquele que nos amou, exaltar aquele que nos escolheu, exaltar aquele que providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Entende esse valor? Como é gracioso, antes de eu lamentar, antes de eu chorar, eu preciso primeiro louvar ao Senhor. Então aquilo que foi planejado no céu, antes ainda da fundação do mundo, havia sido agora realizado, estava presente de forma contundente na vida daqueles irmãos. E o primeiro destaque aqui que Pedro, ele fala dessa grande salvação, ele diz, Pedro, que nós fomos regenerados. Quando ele começa a destacar, quando ele começa a esmiuçar aqui essa grande salvação, no verso 3 ele diz, ele nos regenerou. Aqui a regeneração é um termo que aparece constantemente no Novo Testamento e se refere à ação do Espírito Santo em transformar a nossa inclinação do mal numa inclinação para fazer o que é bom, o que é correto. A regeneração também é chamada de novo nascimento. E essa regeneração, ela é tão radical na nossa vida que o apóstolo Paulo falou que ela é da seguinte forma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nós. Ele muda mesmo a nossa inclinação íntima, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E querido, o homem não pode regenerar-se a si mesmo,
não pode se fazer uma nova criatura. Isso é um ato exclusivo mesmo do Espírito Santo. Assim, Pedro está bendizendo a Deus Pai, porque ele sabe que essa obra é exclusiva do Espírito Santo, não uma obra do homem. Imagina Pedro dizendo: olha, bendito é o fulano de tal porque se regenerou. Não, por isso ele diz: bendito, louvado, engrandecido seja Deus que nos regenerou. E é interessante notar que, em segundo lugar, além da regeneração, vem a viva esperança. O texto segue. O texto segue dizendo: e nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Pedro aqui, ele dá essa grande característica, mas querido, o apóstolo Paulo também, ele descreve o mundo como sendo um mundo que não tem esperança, mas Pedro está dizendo que Cristo nos regenerou para uma viva esperança. E de um outro lado, o apóstolo Paulo já diz, o mundo não tem esperança. Em Efésios capítulo 2, verso 12, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, aí veja o que Paulo diz: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 15, verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amado, não caminhamos para um futuro desconhecido, nós marchamos para uma glória eterna. Essa viva esperança, ela diz respeito à vida eterna, que essa vida eterna é garantida pela palavra de Deus mediante a fé. João 10 e 28 nos fala dessa grande verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Deus, que escolheu, entregou o Filho que ele havia escolhido na mão de Cristo, Cristo firmou e ninguém vai arrebatar essa pessoa da sua mão. Ele está aqui guardado, está preservado mesmo. Ele, aqui nós podemos ver em Efésios capítulo 2, verso 6, que diz: e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Vejam só, essa salvação ele já nos deu e nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Ela já nos foi dada, posicionalmente já estamos assentados, mas condicionalmente não estamos. Estamos ainda aqui. A nossa salvação nos foi dada agora, mas ela virá plenamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa viva esperança, ela está fundamentada em algo: na ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo já aconteceu. Ele é as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua vinda. E essa é a
bendita esperança, a viva esperança do nosso, que o novo nascimento nos conduz a essa viva esperança. Por isso, podemos bendizer ao Senhor, podemos louvar o nome dele, porque mediante a sua muita misericórdia, nos fez nascer de novo, nos regenerou para essa viva esperança e de uma forma e uma expectativa muito grande da ressurreição dos mortos, que é garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Querido, o tempo destrói a maioria das esperanças aqui. Elas murcham e morrem, mas a viva esperança faz toda a diferença no momento do sofrimento. No momento do sofrimento, uma pessoa pode estar ali sendo destruída por um câncer, mas ele olha e vê que essa carne aqui, que pode ser destruída por um câncer, um dia essa carne, ela voltará no dia da ressurreição. Ele vai receber o corpo perfeito. E isso para aquelas pessoas e para nós hoje é uma grande vitória, é uma alegria, é algo mesmo que devemos exultar ao Senhor. Pedro chama essa esperança de herança. Veja o verso 4 e acompanhe comigo a leitura. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outro. Veja só, herança, porque nascemos agora na família de Deus, por causa da regeneração. Só recebe uma herança quem é filho, ou quem é da família. Se não for, não recebe. Mas em João capítulo 1, verso 12, João diz: mas a todos quanto receberam esse novo nascimento, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu, quem foi regenerado, quem foi escolhido, é filho de Deus. Se não participou desse processo, ainda é criatura de Deus, mas aqui está dizendo que é filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Esse processo não foi do nascimento de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João ainda diz que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem ouve a sua voz. Assim é, o Senhor escolheu de livre e espontânea vontade, sem termos nenhum merecimento. E Romanos capítulo 8, verso 17, ali o apóstolo Paulo diz: ora, se somos filhos de Deus, veja só o que acontece, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É a nossa posição em Cristo, estamos em Cristo em nós. Os filhos herdam os bens que os pais têm, e essa herança, ela está guardada. Não desfrutamos agora dessa herança, ela está reservada nos céus para nós. Mas um dia, o Senhor vai trazer essa herança para todos nós. E qual é a característica? Quais são as características dessa herança? Essa herança, ela é diferente de qualquer outra herança aqui na terra. E Pedro agora ele mostra as grandezas dessa herança, né, desse conteúdo aqui dessa herança. E a primeira é que ela é incorruptível. Nada pode destruí-la. É algo que não perece,
não deteriora, não enferruja, né? Não empobrece, como a maioria das coisas. Então, essa herança ela é incorruptível, não se deteriora como as coisas dessa vida aqui. Essa herança também, em segundo lugar, ela é sem mácula, algo absolutamente limpo, sem qualquer tipo de sujeira, sem qualquer contaminação que possa levar mesmo a uma posterior degradação. Não, ela é limpa, ela é perfeita. E em terceiro lugar, como é que essa herança é inacessível? Esse termo aqui é pouco usado no português. Talvez uma tradução que comunique melhor a nossa mente, ao nosso coração, seria inalterável. E eu posso até mostrar de forma figurativa. Era como uma flor que nunca murcha e nunca perde a sua beleza. A humanidade, ela murcha. A humanidade aqui, a beleza murcha, o vigor físico murcha, mas essa herança jamais murchará. Por que não? Porque jamais murchará? Porque é uma herança eterna. Ela não murcha, ela é inalterável. Lembra lá em Eclesiastes, quando dá característica do homem, que ele vai perdendo os seus dentes, perdendo a sua visão, perdendo o seu vigor físico, perdendo tudo. Por quê? Porque tudo nesse mundo deteriora. Mas essa herança não deteriora. Ela é inacessível, inalterada. Essa herança não é para toda a humanidade. Entendeu? Essa herança não é para toda a humanidade. Veja que o texto, Pedro diz, ela é reservada nos céus para vós outros, para os destinatários daquela carta, que era eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Mas essa herança pode ser sua hoje. Basta você pedir ao Senhor: Pai, perdoa os meus pecados. Eu tenho vivido para mim, mas a partir de agora eu quero viver para Ti. Quero que o Senhor venha morar, fazer morada no meu coração, transformando a minha natureza, transformando a minha vida, transformando o meu ser. Então ela pode ser reservada também para você. Queridos, é interessante como muitos têm medo de servir a Cristo, com receio depois de abandoná-lo. Por isso, muitos querem, primeiro, livrar-se da bebida, outros já querem livrar-se do cigarro, outros das drogas, outros da prostituição e assim por diante. Mas é interessante, essa promessa é que nós somos guardados não pelo nosso esforço, mas essa promessa aqui é que nós somos guardados pelo poder de Cristo, poder de Deus. E é interessante esse poder aqui, aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos nos capacita, nos dá condições de vivermos essa vida cristã. Olha só comigo, verso 5. Ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus não somente nos regenera, mas Ele também nos guarda. E afinal de contas, Deus nos guarda de quê? Querido, Deus nos guarda para não decairmos desse estado. Ele nos guarda de perdermos a nossa fé.
Ele nos guarda de voltarmos para trás, de perdermos a esperança, pensando que Cristo vai demorar muito mesmo, e focarmos os nossos olhos nessa vida aqui, criando raiz nesse mundo, perdendo o interesse pelas coisas espirituais. Deus nos guarda de tudo isso. E é incrível mesmo, o mesmo Deus que guarda a herança do crente, também guarda o crente para a sua herança. O cristão, como eu já falei, não é guardado pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. Ninguém é guardado pela sua própria força, mas somos guardados pela fidelidade de Deus. E nada adiantaria de Deus nos salvar se Ele não nos guardasse. Não ia adiantar nada dele nos eleger se Ele não pudesse nos guardar. Mas vem uma outra pergunta: até quando Deus nos guarda? Até que Cristo volte e compartilhemos da revelação plena e maravilhosa da sua glória, da sua salvação. Essa mesma verdade é repetida aqui no verso 9 do capítulo 1 que nós estamos abordando. Veja o verso 9 comigo, diz: obtendo o fim da vossa fé, isso é, com a concreta estágio, né, plenamente. E o texto diz: a salvação da vossa alma. Essa mesma ideia aqui é repetida também pelo apóstolo Paulo, quando ele diz aos Filipenses: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está tão certo dessa nossa perseverança que já preparou o céu e nos deu a sua glória como garantia. Em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, nos diz essa verdade. Quer ver? Ouça, diz: em quem também vós, depois de ouvirtes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, no qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Enquanto essa salvação não se completa, não chega, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Pode ter algo minando mesmo a sua confiança no amor e no cuidado de Deus por você. Você pode ter perdas dolorosas, angústias, solidão, ansiedade, depressão. E, incrível, tudo isso pode estar produzindo em você o medo do futuro. E tudo isso pode estar ainda corroendo o seu relacionamento com o Senhor e também com o relacionamento com o próximo e com você mesmo. Querido, eu não estou te pedindo que você ignore qualquer desses sofrimentos que eu acabei de falar, mas eu quero que você pense em uma coisa: não deixe que os sofrimentos aqui dessa vida retire de você a viva esperança de um futuro glorioso. Isso está acontecendo hoje com muitas pessoas. Estava também acontecendo comigo, quando eu perdi meu pai e quase perdi minha mãe. Eu foquei muito nessa condição, foquei muito no sofrimento. Deixei um pouco de focar na alegria, nessa viva esperança. E o que Pedro está dizendo aqui para os seus leitores: olha, existe sofrimento. Eu não posso dizer que não existe, existe sim, mas
pare de olhar somente para os sofrimentos, olhe para cima, olhe para o final, olhe para uma viva esperança preparado já para você. Essa terra aqui, mesmo vivendo nessa terra, mesmo vivendo na maior dificuldade dessa terra, sabe o que o apóstolo Paulo falou? Seja esperançoso. Vejam só, os sofrimentos no tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Essa é a nossa visão que nós devemos ter. Sofremos, sim. E Pedro diz, por breve tempo, mas olha o que te aguarda, olha o que te espera. E isso deve mover a nossa mente, mover o nosso desejo. E para concluir, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, e ouça com muito carinho essa leitura, ouça atentamente. Diz, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Eu não estou vendo ainda a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas eu já estou atentando. Essa vinda é real, essa vinda é verdadeira. Ele vai tirar dos meus olhos toda lágrima, vai tirar todo o meu sofrimento. E Paulo e ainda segue, porque as coisas que não se veem, as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E querido, por quais motivos você então tem sofrido? Será que você tem sofrido por causa das consequências do seu pecado? Ou você tem sofrido por ter uma vida piedosa, uma vida obediente ao Senhor, e as pessoas ao teu redor não suportam essa vida? Você tem vivido em santidade, em obediência? Virtude essa que caracteriza alguém que foi regenerado, que foi eleito por Deus. Você tem vivido mesmo? Se o crente foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, regenerado para uma viva esperança, guardado ainda pelo poder de Deus até a vinda de Cristo Jesus, nesse dia de grande manifestação. Aí vem uma pergunta, afinal de contas, então por que o crente sofre? Se ele foi eleito, se ele foi guardado, e Deus vai preservar a sua vida até esse dia glorioso, então, por que o crente sofre? Só vamos ver essa resposta no domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o Senhor, porque tem nos dado uma viva esperança. Louvado seja o Senhor, porque nos regenerou, transformou o nosso coração, transformou a nossa mente, para que, mesmo numa disposição horrível e numa circunstância difícil, o Senhor ainda nos dá alegria, porque a alegria do Senhor na nossa vida é a nossa força. E louvamos ao Senhor por esse grande privilégio de sermos eleitos pelo Senhor, não porque temos merecimento. Nós não temos merecimento nenhum, mas o Senhor muito nos amou, que deu teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e ainda preparou para todos nós uma eterna mansão.
Glória ao Senhor. Senhor que é digno de todo louvor, toda adoração por tanto benefício. E em nome de Cristo somos gratos. Amém. Que Deus te abençoe, amado. Já fique aguardando no próximo domingo, porque um crente sofre. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Edson, e dando cada vez mais disposição e capacidade para pregar o seu evangelho. Meus irmãos, hoje pela manhã encerramos o nosso estudo na escola bíblica da classe dos adultos sobre a carta de Romanos. Para domingo que vem já estaremos iniciando um novo estudo. Claro que aí fazendo uma boa introdução da carta de Paulo, carta aos Hebreus, né? De Paulo não, na verdade Paulo não escreveu Hebreus. Estaremos começando novos estudos, vamos ver a melhor forma de distribuir as revistas, né? Afinal de contas, nós temos que aí ver algum sistema, né? Um drive-thru, levar na casa de alguns irmãos, mas não deixe de acompanhar, não deixe de estudar, porque são ensinos preciosos. Agradecemos a cada um que participou desse culto, aos irmãos, membros e congregados, aos que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez, que os irmãos estejam sempre nos acompanhando e passando, né, o link aos seus amigos, seus familiares, para que essa palavra alcance o mais longe possível. Que Deus abençoe a vida de cada um. Na terça-feira teremos reunião com a sociedade masculina pelo Zoom. Quando estiver chegando a hora ali, que é 7h30 a reunião, o irmão Marquinhos vai estar mandando o link, então acesse, participe, está muito animada a classe. Também temos estudos maravilhosos, né? Estamos estudando aí a revista Gente Como a Gente, são ensinos maravilhosos. Então, mande também, convide algum irmão, chame ele para participar. É a reunião da sociedade masculina. Quinta-feira nós temos culto de estudo e oração aqui na igreja. Na quinta-feira, mande seu pedido, até mesmo durante a semana, o Marquinhos vai estar ali anotando, fazendo a lista, e a gente vai estar convidando os irmãos para estar orando por você. Precisamos estar sempre em oração. Mais uma vez, meus irmãos, agradeço a tudo que Deus fez por nós, e pedimos oração, continuando pedindo oração pela mãe do pastor Edson, irmã Maria da Conceição, que vinha numa progressiva de melhora aí, mas hoje ela apresentou assim algumas indisposições que estejamos nos agarrando. Também pedimos oração pela irmã do Rogério, pela sua família, até pelo próprio Rogério também, que vem aí numa batalha bem difícil aí com outra irmã também, que graças a Deus vem se recuperando, um irmão dele também que sofreu um acidente. Vamos estar, irmãos, orando uns pelos outros, né? É momento de orarmos uns pelos outros. E com isso chegamos ao fim de mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo pela manhã teremos escola bíblica, e à noite esse mesmo culto, porque a Igreja Batista Regular Israel ela não para, só para quando Cristo vier buscá-la. Amém? Vamos orar encerrando o culto dessa noite. Uma boa semana a todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que foi exposta aqui no dia de hoje. Pai amado, que possamos enxergar, Senhor Deus, a vida eterna, que possamos enxergar, Senhor Deus, a nossa nova morada. Que não venhamos, Pai amado, nos abalar com os problemas, com as dificuldades e lutas da vida. Embora
Recebemos, Pai amado, uma carga de sofrimento, uma carga, Senhor Deus, de dificuldade, mas como foi falado aqui, Senhor Deus, que os nossos olhos, o nosso foco não fique nesses problemas, que venhamos ter alegria, Senhor Deus, vinda de Ti. Pai amado, nos ajuda, abençoe a vida de cada um que esteve acompanhando o culto, aqueles que também por algum motivo não tiveram condição. Continuo te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja consolando a vida daqueles que estão enlutados, que estão tendo problemas de saúde. Renova, Senhor Deus, o vigor de cada um. Nos ajuda, é isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Se